Os judeus são um dos povos semitas. Semitas refere-se a Sem, um dos filhos de Noé. E usa-se o nome semita, referente a Sem, para identificar um grupo de línguas de uma mesma região, que tem origem na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, 2000 anos antes de Cristo. E entre essas línguas, as únicas duas línguas vivas desse grupo são o árabe e o hebraico, embora o hebraico moderno não seja o mesmo que o hebraico clássico. Havia outras línguas que pertenciam a esse mesmo grupo linguístico, grupo conhecido como uma família dos idiomas semitas. E por essa origem idiomática, por essa origem linguística, é que se caracterizam os povos semitas, dentre os quais estão os judeus e os árabes. Ambos são povos semitas. Mas, historicamente, a expressão antissemita passou a estar vinculada ao ódio contra os judeus. Essa passou a ser o uso mais conhecido da expressão. É um ódio antigo, ele brota da antiguidade, desde que os judeus, expulsos da Palestina pelo Império Romano, no primeiro e no segundo século da nossa era, os judeus vão à diáspora, vão para morar em outros países, especialmente na Europa. E a partir dali nasce o ódio aos judeus, que é uma história complexa, mas que tem muito a ver com a função econômica que os judeus passaram a desempenhar. Os judeus na Palestina, que é o nome romanizado da bíblica Canaã, os judeus na Palestina eram fundamentalmente agricultores. Quando eles emigram para a diáspora, eles deixam de ser agricultores, como todos os povos, quando emigram à agricultura, como quase todos os povos, eles se transformam fundamentalmente em mercadores. E depois de se transformarem em mercadores, em função da renda mercantil que eles obtinham com essa atividade de intermediação, eles se transformam também em banqueiros, mais propriamente em prestadores a juros, não é? Não existiam estruturas de bancos como a gente conhece hoje. Então, por essa função econômica de mercadores e usurários, os judeus passam a contrair um certo ódio nas sociedades agrícolas da antiguidade e da Idade Média. Era uma função econômica essencial, os judeus respondiam pelo comércio e os judeus respondiam pelo crédito, mas era uma atividade que provocava muita tensão com as outras classes sociais. Quem é que gosta de banqueiro e quem é que gosta de comerciante? A gente sempre acha, e certamente com razão, que os banqueiros estão tirando nosso couro e a É mesma só olhar o Banco Central, né, Bosco? e É a, só olhar para o Banco Central já justifica. e a mesma coisa dos comerciantes. Então, por desempenhar essa função, durante muitos séculos os judeus atraíram um ódio das camadas agrícolas das sociedades antigas e das sociedades medievais. Isso se arrastou praticamente até o século XX, né? Até o século XX. E se criou, enfim, isso que se chama de antissemitismo, que eu repito, é a discriminação étnico-cultural, religiosa contra os judeus. Isso não Até o tem século. nada a ver com anti-sionismo. O sionismo é uma outra coisa. O sionismo é uma corrente político-ideológica que nasce no judaísmo apenas no final do século XIX. Ele vira um movimento organizado em 1897, que propõe a criação de um Estado judeu. E a criação desse Estado judeu na Palestina, que era a terra ancestral dos judeus, mas que ali no século XIX já era ocupada por ampla maioria pelo povo árabe palestino. Então, o sionismo é isso, é uma corrente político-ideológica.
quando ele surge, ele nem sequer era a corrente político-ideológica majoritária entre os judeus. Havia judeus de várias outras correntes ideológicas. O sionismo, aos poucos, ganha força e ele viria a se consolidar como corrente majoritária entre os judeus do mundo todo apenas depois da Segunda Guerra Mundial, apenas depois do Holocausto. Então, se a gente quiser fazer uma comparação, quando a gente se refere a sionismo e a judaísmo, ou a sionismo e a judeus, é a mesma coisa que se a gente estivesse nos anos 20 e nos referíssemos a fascismo e a italianos, ou nos anos 30 a nazismo e aos alemães. Embora o fascismo fosse a corrente majoritária no povo italiano nos anos 20, isso não significava que todos os italianos fossem fascistas, e nem que quem lutasse contra o fascismo odiasse os italianos. A mesma coisa, você pode ser anti-sionista, você pode ser radicalmente anti-sionista, você pode ser judeu e antisionista, e isso não é antissemitismo. Antissemitismo é a perseguição racista aos judeus. O antisionismo é o combate a uma corrente judaica racista, porque o sionismo propõe a criação de um Estado étnico, não de um Estado nacional. Não o Estado de uma nacionalidade, mas o Estado de uma etnia, um Estado no qual uma etnia exerce supremacia sobre as outras etnias. E um Estado colonial, porque a proposta de criação do Estado judeu, conforme o fundador do sionismo, Theodor Herzl, prescreveu, a criação desse Estado judeu deveria ocorrer na Palestina, onde 85% dos habitantes eram árabes palestinos. Então, para que existisse esse Estado judeu, você tinha que expulsar essa maioria árabe palestina, ou você tinha que provocar a imigração de judeus para aumentar o seu peso demográfico. Então, o sionismo acaba sendo uma corrente racista, por propor um Estado étnico, e colonial, porque pressupõe a ocupação de terras nas quais outro povo há séculos habitava. Então, essa é a diferença fundamental. Antisionismo é a luta contra uma corrente político-ideológica. Antissemitismo é a discriminação racial contra os judeus.